Fala turma, vocês estão percebendo que eu estou num ambiente diferente, resolvi vir aqui para a sala para falar com vocês sobre Ultra Carnem do César Bravo. Terminei de ler, li todos os contos e vamos conversar aqui um pouquinho sobre cada um, sobre o que vocês vão encontrar nesta resenha. Tem um pouquinho de spoiler, é claro que eu preciso falar dos livros, né, do livro, aliás, do livro e dos contos que tem nele, mas já digo de cara, antes de você ver, é bom e vale a pena a leitura. É minha primeira experiência lendo algo do César Bravo. Não tinha lido nada dele ainda, resolvi comprar esse primeiro livro, e antes mesmo de ler esse, eu comprei o VHS e o DVD. Já tenho os outros dois, ainda falta comprar Três Rios, que é para fechar a trilogia. Bem, nesse primeiro livro aqui que eu li dele, o primeiro conto vai nos apresentar Vladimir Lester, um menino cigano que a sua própria tribo, digamos assim, os próprios ciganos tinham medo dele, dos poderes que ele tinha. Ele era um artista, ele pintava coisas absurdas e o pessoal tinha medo do poder que ele tinha com essas pinturas e tudo mais. Sabia que tinha algo do mal ligado com ele, com essas pinturas, com esses poderes que ele tinha, e realmente era isso. Tanto é que a tribo lá, dos ciganos, o grupo, decidiu se livrar dele, levou ele para uma igrejinha, onde o padre e a madre lá costumavam receber e cuidar de algumas crianças. Isso há muito tempo atrás, eu não lembro qual é o ano mais ou menos que se passa, mas é como se fosse algo bem antigo, sabe? Na cidade de Três Rios. E beleza, o menino chega, novato, claro que os outros iam fazer bullying, iam perturbar ele, o padre percebeu que ele estava meio inquieto, que tinha alguma coisa que ele não largava de maneira nenhuma, que era o quê? Era um potinho com uma tinta vermelha que parecia estar viva. E também tinha, depois apareceu uma estátua, e ele chamava ela de ciganinha, e a partir daí, dessa tinta que parece estar viva, da ciganinha que tem poderes, que parece também que está viva ali, domina a pessoa, os olhos dela buscam você e lhe prendem de uma maneira que é absurda. Então, realmente, Vladimir Lester tem poderes. As pinturas que ele faz é como se tivesse realmente ligada com o submundo, ligada com Lúcifer. E eu vou falar um pouco mais. Nesse primeiro conto, ele vai mostrar o que acontece, os poderes que ele tem, a ganância do Lester em querer que a pintura dele fosse algo realmente dominante e absurdo. Então, de certa forma, o pacto que ele faz vai trazer esse poder. Para mim, o melhor conto disparado do livro foi logo o primeiro, nos apresentando o Vladimir Lester e toda essa história dele com os ciganos, poderes, o pacto com o demônio. Então foi muito bom. Depois disso, não vou entrar em mais detalhes não, certo? Vocês têm que ler. Vocês têm que ler. Depois disso, nós vamos para o próximo conto. Antes de seguir, como é de praxe, certo? Antes de irmos para o próximo conto, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, acompanhem e não deixem de comentar. Se você gostou do vídeo, comente. Se você não gostou, se tem algo que quer que melhore, comente também. Eu gosto de interagir com vocês e gosto desses comentários. Vamos lá. No segundo conto, nós já passou anos dos acontecimentos lá com o Vladimir Lester. Às vezes eu travo a língua. Anos depois, nós seremos apresentados ao pintor fracassado Noah. Noah se vê sem inspiração, as pinturas dele não rendem, ele não consegue fazer, não consegue ganhar dinheiro, está sendo sustentado pela namorada dele. E ele começa a pesquisar sobre o Vladimir Lester, sobre a tinta que dava todo esse poder de deixar as pinturas vivas e tudo mais. Ele acha, entre aspas, um diário que fala da história do Lester, fala das pinturas deles, e um possível paradeiro da tinta e tudo mais, onde foi parar tudo isso. Então ele fica obcecado em querer descobrir, em querer saber o que aconteceu, onde é que está, que ele quer para ele. Esse segundo conto é isso, ele quer para ele, Noah quer buscar isso, que ele vê isso como uma tábua de salvação, independente se ele tivesse que vender a alma dele ou não. É isso o sentimento que transporta nesse segundo conto.
Aí ele vai lá, onde era a igreja anos atrás, ainda continua funcionando, lá só que mais reclusa, ele quer falar lá com alguém, quer saber o que aconteceu, a cidade ao redor lá tá jogada às baratas, então, assim, é algo bem pesado. Ele vai atrás, tem essa ganância dele, ele vai atrás, ele quer saber, ele quer pegar, ele quer ter para ele isso. E ele vai conseguir informações onde está o possível paradeiro das pinturas e da tinta. Aí, se vai dar certo ou não para ele, eu não vou entregar, né? Tenham calma. Depois disso, já próximo, vamos para o terceiro conto, onde eu gosto de falar dos personagens e tal, não preciso falar o nome do conto, porque é mais interessante você já saber o enredo de cada um. E aí nós vamos conhecer Marcos. Marcos é um técnico de informática que ele está praticamente falido, o serviço não rende como ele gostaria que rendesse, para sustentar a casa está difícil demais, a esposa dele ficou muito acima do peso, não se cuida, não cuida do filho, o filho dele, Randy, tem problemas intelectuais, né? Não consegue desenvolver, então vocês vejam que a vida dele é difícil. Mas tudo isso pode mudar quando ele recebe um chamado para ir numa lojinha muito estranha em Três Rios, onde tem animais empalhados, cruz, velas, coisas escuras, coisas que ele não sabe nem o que é. Nisso que ele vai ter o encontro com a estátua lá do Lester. Lembra do primeiro conto? A estátua, a ciganinha, a estátua viva, onde os olhos dela perseguem quem a vê. E é nisso que ele cai na besteira de receber o pagamento do serviço dele com um pedido à ciganinha. E a partir daí que começa a mudar a vida dele, várias reviravoltas, o menino começa a ficar inteligente, todo o problema que ele tinha na cabeça vai melhorando, é um negócio assim fora do normal. Mas vocês sabem que tudo tem um preço. Um pacto com Lúcio não é bacana, é o que Ciganinha dá com a mão, tira com a outra, e é isso que vocês vão acompanhar na história de Marcos. A história de Marcos, para mim, não foi o melhor conto do livro, para mim, na minha opinião. Vamos recapitular. Melhor conto, meu favorito. Primeiro, 5 estrelas disparado. O conto do Noah, que é o conto 2, já 4,5. Marcos, para mim, eu não gostei muito, não gostei. Não é que seja ruim, mas é que para mim eu não gostei tanto, não foi tão bom igual ao primeiro, então já falta 4. E por último, nós vamos conhecer Lucrécia. Lucrécia, uma mulher que já sofreu de tudo na vida desde criança. Tudo que é desgraça que poderia acontecer, aconteceu com ela. De já ser estuprada, de baterem nela, de ter que vender o próprio corpo. Então, tudo que poderia acontecer já aconteceu com ela. Hoje ela se vê trabalhando numa lanchonetezinha daquelas assim que é sua última opção na madrugada. 3 horas da manhã, eu não tenho onde ir, eu tô com fome, tô na rua. Ah, se Pardieiro está aberto, é onde ela trabalha. Em uma certa madrugada, 2 homens estavam conversando e ela, como boa fofoqueira que é, pra mim ela é fofoqueira. Lucrécia é fofoqueira. Começou a atender e foi chegando perto e tentando escutar o que eles estavam falando, o que eles estão falando. Vou chegar aqui. Início, era quem que estava lá falando? Lúcio. E depois chegou um terceiro. Então ficaram os 3 conversando, o Lúcio falando que o negócio dele não estava tão bom assim, que ele precisaria mudar a abordagem, tudo mais. Começam a ver algumas fotos, algumas coisas assim que ela percebe que não é algo natural. Ela já percebe ali pela conversa, pelo que ela está vendo, que eles não são deste mundo. E mesmo assim, ela não se afasta. Ela continua curiosa e vai lá, perto deles, e vai interagir com eles. E é nisso que Lucrécia acaba fazendo um pacto com Lúcio. E ela vai acabar conhecendo o inferno. É isso que vai tratar do último conto, certo? Não estou entregando muita coisa porque vocês têm que ver todos os detalhes do que acontece. Teremos Vladimir Lester no último conto.
todo desenrolar o papel de Lucrécia nisso, por que é Lúcio, o nome dele mesmo, é Lúcifer, por que ele quis ela, por que ele se interessou nela, por que ele aceitou o pacto dela. Ela já não se via atendida ou beneficiada ou agraciada por Deus na cabeça dela. Então, se Deus não me quer, vamos ao demônio. Na cabeça dela foi isso, ela acabou aceitando e vai ter toda essa interação, vai mostrar algumas coisas, algumas situações lá do inferno e tudo mais, e Vladimir Lester continua vivo, com mais de 200 anos, é muito massa esse negócio, porque aí, pra mim, quando chegou no conto de Lucrécia, subiu um degrau novamente, falou, opa, melhorou de novo, bacana, legal. No geral, foi meu primeiro contato, digamos assim, a primeira experiência com César Bravo. Esse livro é muito massa. E eu gostei demais, recomendo muito que vocês leiam. Se for para começar por algum livro dele, pode começar por esse, não precisa começar lá por VHS, DVD, nada disso, não, comece por esse, que você já vai também conhecer ali a Três Rios e tudo mais, para depois vocês irem para VHS, DVD e Três Rios, para formar a trilogia, que é o que eu vou fazer, esse é o caminho que eu vou percorrer. Li esse aqui, depois eu vou para a trilogia. Recomendo muito. Em termos de avaliação, a minha avaliação de estrelas, que alguns gostam, outros não, mas é a minha avaliação. Então é assim mesmo. Fazendo um somatório, dividindo por 4, a média ficou 4,5 estrelas. Vale a pena vocês lerem. Quem já leu? Vocês já leram? O que vocês acharam? Gostaram? Não conhecem nada do César Bravo? Não tinha nem ouvido falar dele ainda, nosso escritor de terror nacional ganhando destaque. Outra coisa, outro detalhe. Lembrem, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link de compra na Amazon, onde você não paga R$1 a mais. Você não paga nada a mais para comprar direto pelo meu link. Mas você me ajuda, porque você sabe que tem uma comissão de venda pequena, mas tem uma comissão de venda por cada compra feita através do meu link, certo? Então, ajudem o canal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Não deixem de ver a playlist de resenhas. Todos os outros livros que eu já li e resenhei estão lá, juntinhos, numa playlist que já deixei organizado. Você vai ver lá todas as resenhas que eu já fiz até o momento, tá certo? Então, até breve. Vejam os outros vídeos, comentem, mais uma vez salientando, e eu volto logo mais com novidades para vocês. Até, um abraço. Tchau.